Trabalhar com o Magento pode ser bastante desafiador, especialmente se você está tentando instalar ele no Windows. Isso porque o Magento ele precisa de uma série de requisitos para ser instalado. Então você precisa basicamente aí ter o Composer, o Elasticsearch, o OpenSearch, MariaDB, ou um banco de dados, né, o MySQL, o PHP, entre outros softwares para você ter ele rodando com sucesso. Então, aquelas soluções MAMP, XAMPP, VAMP, se você está acostumado ou acostumada com elas, né, elas podem não ser a melhor alternativa, além de tornar o seu ambiente lento e você tem que ficar sempre configurando o ambiente de forma diferente toda vez que você quer trocar de versão do Magento, ou se você trabalha em diversas lojas do Magento, isso pode ser um grande dificultador. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu vou te trazer uma solução, que é a solução que eu costumo utilizar no Mac, e agora eu estou trazendo aqui para os meus alunos que são usuários do Windows, tá? Então, basicamente, estou gravando esse vídeo aqui no Windows, tá? Uma máquina emulada, ou melhor, um Windows instalado em um MacBook, tá? Então ele não está nem ativado aqui, você vai ver aqui a mensagem de ativar o Windows, mas enfim. O que nós vamos fazer aqui agora é instalar o WSL no Windows. O WSL é um subsistema Linux que vai rodar dentro do seu Windows. Isso porque o Magento não suporta nenhum outro sistema operacional que não seja o Linux. Então o Magento não roda no Windows nem no Mac. A gente precisa ter um ambiente Linux. Depois disso, dentro do nosso Linux, a gente vai instalar o Docker. O Docker vai nos permitir virtualizar e separar cada um daqueles requisitos que a gente precisa para que o Magento funcione. Então, a gente vai ter um container separado com o PHP, outro com o banco de dados, outro com Elasticsearch e por aí vai. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se a nossa máquina tem os requisitos necessários para rodar o WSL. O WSL só é suportado em máquinas Windows que não são a Home Edition, ou seja, teoricamente somente na versão Pro e na versão Enterprise. Para a gente ver qual a versão que o nosso Windows está rodando, basta clicar aqui no menu Iniciar, em seguida procure por painel de controle, Sistema, e aqui embaixo você vai ter a sua versão do Windows. Ela deve ser qualquer outra versão que não seja a Pro, ou melhor, que não seja a Home. Em seguida, a gente vai instalar o WSL2. Para fazer isso é bastante simples. Basta que você clique aqui novamente no Iniciar, digite PowerShell, clique com o botão direito aqui e clique em Executar como administrador. Confirme as permissões que o Windows vai lhe pedir, tá ok? Diga que sim, que você quer executar o terminal como administrador. E aqui na tela do terminal, digite WSL --install. Isso irá instalar o WSL na sua máquina. Depois disso, você terá que reiniciar a máquina também. Se você já tem o WSL instalado, certifique-se de que você tem a versão 2 instalada. Para isso, digite WSL-L -V. Isso irá lhe mostrar todas as versões do WSL que você tem instalado. Certifique-se de que a versão é a versão 2. Caso não seja, digite WSL-set-default-version, seguido do número 2, ou Ubuntu, espaço 2, dessa forma aqui. Uma vez que você reiniciou a sua máquina, você terá o WSL instalado dentro dela. Para iniciar a sua máquina Ubuntu, vá no menu Iniciar novamente e procure por Ubuntu, dessa forma aqui, Ubuntu no Windows. Com isso, você estará acessando a sua máquina virtual propriamente dita, ok? Então aqui a gente já está dentro da máquina virtual Linux. Agora tudo que a gente precisa fazer é instalar o Docker. Para isso, acesse o site docker.com, clique em Download Docker Desktop e siga o passo a passo de instalação. É relativamente simples, como qualquer outro aplicativo no Windows. Uma vez que o Docker estiver instalado, você provavelmente precisará reiniciar a sua máquina novamente. Em seguida, você terá o Docker, como mostra aqui nessa tela, porém sem o nosso container do curso M2, que foi o que eu instalei para a gravação desse curso aqui. Em seguida, o que nós precisamos fazer é acessar novamente a nossa máquina Ubuntu, e aqui dentro a gente vai clonar a nossa Fire Store, ou melhor, uma loja Magento. No caso, para esse vídeo aqui, para esse tutorial, eu utilizei a Fire Store. A Fire Store é uma loja do Magenteiro, que ela vem pronta para o Brasil, então ela já vem traduzida para o português, ela vem com alguns produtos de exemplo, ela vem com integração com os correios, algumas customizações amigáveis para o Brasil, inclusive a configuração de integração de pagamento com o PagSeguro, a tradução oficial, modo de disparo de e-mails, entre outras correções e ajustes específicos. Se você quiser saber mais sobre a Firestore especificamente, acesse magenteiro.com/Firestore. Aqui tem inclusive um curso gratuito também, mostrando como instalar a Firestore em um servidor real. E para você fazer download da base de dados da Firestore, que a gente também vai utilizar logo em seguida,
Preencha aqui com seu nome e e-mail e você terá aí acesso ao nosso arquivo SQL e às imagens utilizadas na Firestore. A Firestore ela também foi feita com base no projeto do Mark Schust, que é um outro projeto, ok? Um projeto que você também pode instalar aí o Magento puro, caso você não queira instalar o Magento pronto para o Brasil, você pode seguir o passo a passo de forma parecida, mas seguindo as instruções que você encontra aqui no GitHub deles. Todos os links que eu falar aqui nessa aula estarão na descrição do vídeo. Por hora, nós vamos seguir com a Firestore propriamente dita. Então você clica aqui em Code, copia o endereço, pode ser o endereço HTTPS mesmo. Vamos navegar até o nosso Ubuntu. E aqui, note que a gente está no diretório /home/magenteiro. Aqui dentro você vai digitar git clone, espaço, -- recurse, -- seguido daquele URL que a gente acabou de copiar. E em seguida você pode especificar o nome de uma pasta na qual será criada, aqui dentro desse diretório, contendo a sua loja Magento. No caso, eu escolhi a pasta, ou vou criar a pasta aqui chamada Firestore. Com isso, a gente estará clonando a Firestore e todos os seus submódulos, ou os módulos dos Correios, PagSeguro, entre outros módulos e ajustes da Firestore especificamente, e ele será salvo dentro da pasta Firestore. Em determinado momento aqui da instalação, na clonagem da nossa Firestore, o repo.magento.com vai lhe pedir um login e senha. Para obter é bastante simples, acesse aqui marketplace.magento.com, clicar em Sign In, logar com as suas credenciais da Adobe. Caso você não tenha, você pode fazer o registro normalmente. Basta clicar em Create an Account. E uma vez que você estiver logado, basta clicar aqui no seu nome aqui em cima, clicar em My Profile, em seguida clicar em Access Keys, e aqui você tem as suas Public Keys e a sua Private Key. Se você não tem nenhuma Public Key, nenhuma Private Key, basta clicar em Create a New Access Key, dar o nome para sua chave e clicar no botão de OK. Como eu já tenho aqui uma Public Key e uma Private Key, basta copiar a Public Key no campo de usuário e a Private Key no campo de senha. No meu caso, como eu já clonei essa Firestore aqui, eu não vou seguir adiante. Eu não vou seguir adiante pelo menos por aqui. Ao invés disso, como você pode notar aqui, no meu ambiente eu tenho a pasta criada anteriormente com o meu comando git clone, chamada curso-m2. Então, dentro de cd curso-m2, eu tenho os arquivos da minha Firestore. O próximo passo agora é, de fato, iniciar a Firestore, utilizando o comando bin/start na raiz da Firestore, na raiz do projeto que você acabou de clonar. Se você está executando esse comando a primeira vez, isso pode levar alguns minutos, porque ele ainda precisa baixar todas as imagens lá do docker.com. Uma vez que você concluiu o clone da sua Firestore, no meu caso aqui eu clonei uma pasta chamada curso-m2, você precisa navegar até essa pasta e listar os arquivos que você tem lá. Você vai ver que você está com todos os arquivos da sua Firestore, bonitinhos. Tudo que você precisa fazer agora é abrir esses arquivos em uma IDE para a gente fazer algumas alterações antes de seguir adiante. No caso aqui, eu vou utilizar o PHP Storm, que é uma IDE fornecida pela JetBrains. Basta que você acesse jetbrains.com/phpstorm. Você pode fazer o download da versão gratuita, ou melhor, da versão experimental, ou versão de testes, que ela é válida e gratuita por 30 dias. Se você é aluno do Magenteiro ou do Clube Magenteiro, você também pode solicitar aí 6 meses de PHP Storm gratuitos. Claro, não é uma obrigação você usar o PHP Storm, mas como é a ideia que eu utilizo há mais de 10 anos, é essa que eu vou utilizar para a demonstração, ok? Quando você está aqui na tela inicial do PHP Storm, basta que você clique em Abrir e selecione o caminho da pasta que você acabou de clonar, ok? No meu caso aqui é curso M2. Note que ele está com o //WSL cifrão, para identificar que é um caminho dentro de uma máquina virtual, ou melhor, dentro do WSL. E lá dentro eu selecionei curso-M2. Aqui você tem todos os arquivos da nossa Firestore, que a gente acabou de clonar, que estão dentro de uma máquina Ubuntu, que está dentro da sua máquina Windows, ok? Aqui você nota que a gente tem algumas pastas, a pasta src, a pasta que conterá todos os arquivos do Magento, propriamente dito. Eu também descompactei os arquivos de banco de dados e mídia dentro da pasta src, tá? Então aqueles arquivos que a gente fez download da Firestore, o arquivo que contém as imagens, está feito download aqui dentro, então media.product.tar.gz, e também o banco de dados da Firestore está aqui salvo neste arquivo, tá? Todos dentro da pasta src, eu já vou falar mais sobre eles. Ainda dentro da pasta do projeto, a gente tem uma pasta bin. Essa pasta bin aqui não se trata da pasta bin do Magento. Se você já tentou instalar o Magento, você sabe que ele tem uma pasta bin, tá? Mas não se trata desta pasta bin especificamente, e sim da pasta bin do projeto. Ainda que dentro dessa pasta bin possua um executável chamado Magento,
Novamente, ele não se trata do bin Magento que você está acostumado do próprio Magento, tá? Ao invés disso, a pasta bin contém uma série de comandos úteis que vão te ajudar a gerenciar a Firestore e que vão te ajudar a gerenciar o projeto Docker em si, sem você precisar ficar entrando dentro do container onde tem o Magento e ficar digitando comandos lá dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, de fato, fazer o Composer Install, né? A gente precisa instalar as dependências do Magento que vão popular a nossa pasta Vendor. Mas a minha pasta Vendor já está populada aqui porque eu já fiz o Composer Install anteriormente. Se você clicar aqui em bin, você vai ver que a gente tem um comando Composer lá dentro, tá? Esse comando Composer ele vai executar o Composer dentro da máquina virtual que está sendo executada o Magento, o que será executado o Magento. Mas antes da gente iniciar essa máquina virtual, a gente precisa fazer algumas alterações e entender alguns conceitos fundamentais. Aqui na raiz do nosso projeto, a gente tem um arquivo chamado compose.dev.yaml. Esse arquivo aqui, junto com o arquivo compose.yaml, ele é responsável por te ajudar a configurar o Docker dentro desse projeto, tá? Certifique-se de deixar o seu arquivo parecido com o meu, exceto a última linha aqui, eu já vou falar mais sobre ela. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é mapeando alguns arquivos de configuração diferentes do que é feito no Windows e no Mac, tá? Tipicamente, quando você tem uma máquina Docker, os arquivos que estão dentro do Docker, eles não necessariamente são os mesmos arquivos que você tem na sua máquina local. Em máquinas Windows e máquinas Mac, o sistema de arquivos é mais lento. Então, por isso que o arquivo original do docker.dev.yaml faz uma separação dessas pastas, tá? Então, algumas pastas não são sincronizadas entre a máquina do hospedeiro e a máquina do Docker nativamente, tá? Então, a gente tem que fazer essa sincronização de forma manual. Mas, como aqui a gente está utilizando o Linux dentro do Windows, a gente pode deixar os arquivos iguais. Então, a gente vai falar para o Docker que a pasta src inteira vai ser igual à pasta /var/www/html que vai estar dentro do container. E aqui eu também criei um outro arquivo dentro da pasta env chamado php-xdebug.ini, que será replicado dentro da minha máquina virtual neste caminho aqui. Esse arquivo aqui, ele contém algumas informações específicas do Xdebug, que é um depurador, ou debugador, digamos assim, de PHP. Ele será lido pelo PHP da instância depois, tá? A gente não falará sobre Xdebug nessa aula, porque ela tende a ser curtinha, mas você encontra mais informações sobre como configurar o Xdebug lá no magenteiro.com/magento2, que é um curso de desenvolvimento avançado para Magento. Mas voltando aqui para o nosso arquivo, certifique-se de que você tem o .src apontando para var www.html e também o arquivo do nginx.conf, que é as configurações do nginx que vai rodar lá no outro container. Uma vez feito isso, você pode abrir o seu Ubuntu e digitar o comando bin/start na raiz do seu projeto. Ao digitar isso a primeira vez, deve levar alguns minutos para ser processado, porque o Docker precisa puxar todas as imagens de cada uma das instâncias a partir do docker.com. Uma vez feito isso, você pode entrar dentro da sua máquina virtual, onde está o Magento, digitando bin/bash. Dessa forma aqui, agora a gente está dentro do Docker, dentro de uma máquina virtual que foi criada dentro do seu Ubuntu. Aqui a gente pode listar os arquivos que tem lá dentro. Note que os arquivos que estão sendo listados aqui na pasta var www/html são os mesmos que estão na minha pasta src, aqui atrás do meu projeto. No caso, eu não vou querer executar nada aqui dentro diretamente. Para isso, vou utilizar os comandos ou as instruções disponíveis na pasta bin do meu projeto que eu acabei de comentar com você. A primeira coisa que nós vamos fazer é atualizar as dependências do Composer. Para fazer isso, digite bin/composer espaço update. Uma vez que você terminar o seu update, digite bin/composer install. Esse comando, ou durante a execução desse comando aqui, você pode ser solicitado por duas credenciais. Credenciais essas que você vai obter lá no site do Marketplace do Magento. Uma vez que você finalizar a instalação com o Composer Install, você poderá ver que a sua pasta Vendor estará populada. Na verdade, a sua pasta src/vendor estará populada. Com todas as dependências do Magento, com todas as dependências da Firestore, inclusive. Se você tiver algum problema de permissão com relação ao Composer, você pode também digitar o comando bin/root espaço chmod -r 777 na pasta /var www/.composer, ok? Dessa forma aqui você vai dar as permissões que o Composer precisava, caso você tenha tido algum erro ao salvar o arquivo auth.json, ok? Se você preferir, você também pode modificar o dono da pasta desse var www.composer para app. Isso também resolve o problema de forma um pouco mais segura. O próximo passo é instalar ou importar a base de dados da nossa loja. Para fazer isso, digite bin/mysql, seguido do sinal de menor,
e seguido do arquivo que você descompactou depois que você baixou a base de dados em magenteiro.com/firestore. No caso, 2020-10-16-firestore.sql. Esse comando aqui vai ser bem rápido de ser executado e ele irá popular o banco de dados do Magento configurado aqui. Se você não sabe qual é o banco de dados configurado, ou se você tiver alguma dúvida com relação a isso, note que na pasta env aqui do nosso projeto a gente tem um arquivo chamado db.env. Esse arquivo aqui contém as credenciais padrões do banco de dados que serão utilizadas na instalação do projeto e do Magento. Uma vez feito a importação da base de dados, tudo que você precisa fazer também é descompactar o arquivo de mídia. Para fazer isso, navegue até a pasta src e digite o comando tar xzvf media_product.tar.gz. Isso aqui irá descompactar todos os arquivos dentro da pasta pub/media, que é o lugar onde ficam as fotos do Magento, fotos de produtos e outros arquivos de mídia que a gente vai utilizar ao longo do curso e que são utilizados pela Firestore. Em seguida, volte aqui no seu projeto, abra o arquivo magento.env, localizado aqui na pasta env, e altere essas informações aqui a seu gosto. Elas contêm informações padrão que serão usadas na instalação do Magento. Note que aqui você tem o e-mail do administrador da loja, nome e e-mail dele, o nome do usuário administrativo e senha que você utilizará para acessar o admin do Magento, assim como também o caminho relativo do Magento dentro da sua loja. Tá? Então, por exemplo, magento.com/admin, esse será o caminho do admin, ok? E também aqui a gente tem configurações de idioma. Lembre-se de mudar o bloqueio para PT_BR, BR maiúsculo, ok? E PT minúsculo. Magento Currency, que é a moeda da loja, deve estar como USD. No caso aqui eu mudei para Brasília Real, ou para Real Brasileiro. E também mudei o time zone, que seria o fuso horário da loja, para América/São_Paulo, exatamente como está escrito aqui. Agora, navegando até a pasta bin/setup, a gente tem esse outro arquivo aqui. A gente precisa fazer duas pequenas alterações nele, tá? A primeira delas é aqui no bin/start, a gente deve remover o --nodev. Do contrário, ele vai ignorar alguns arquivos YAML que a gente tem aqui. A gente não quer isso. No caso, ele vai ignorar o compose.dev, então a gente vai apagar essa parte aqui do bin/start, vai ficar somente bin/start. Em seguida também, note que ele apaga a pasta src e cria ela novamente. A gente não quer isso, a gente não quer apagar essa pasta, então eu vou apenas comentar ou apagar essa linha aqui. O próximo passo, então, é a gente instalar o Magento. Para fazer isso, a gente vai navegar até aqui. Vamos na raiz da nossa loja, que a gente acabou de criar, ok? Então é aqui que a gente tem todos os arquivos que você tem da sua Firestore, que você acabou de clonar. E aqui a gente vai executar o comando bin/setup, seguido do caminho da loja que você quer definir. Por exemplo, curso-m2.test. Nesse caso aqui, eu iria criar uma loja virtual, eu estaria configurando o meu Magento para que o endereço dessa loja no meu computador fosse https://curso-m2.test. Esse será o URL que você utilizará para acessar a sua loja no seu navegador. Este comando aqui costuma levar alguns minutos também. Se você encontrar qualquer tipo de problema, sugiro que você reinicie o Docker e execute o comando novamente. Agora a gente precisa mapear o arquivo etc/hosts para fazer o apontamento para o curso-m2.test, que foi a URL que eu acabei de definir no meu setup install. Para fazer isso, clique aqui no menu iniciar, digite Notepad, o bloco de notas, clique com o botão direito, clique em executar como administrador, selecione sim na janela, em seguida clique em arquivo, abrir, navegue até a pasta Windows/System32/drivers/etc. Aqui no menu Documentos de Texto, selecione todos os arquivos e abra o arquivo Hosts. Ao final desse arquivo, adicione uma linha como a que eu acabei de adicionar aqui, 127.0.0.1, espaço e o nome do URL que você acabou de utilizar no setup install. Uma vez que você finalizar, feche e salve o seu bloco de notas, navegue até o seu navegador, ou vá até o seu navegador. Em outra aba, digite a URL que você acabou de criar, no meu caso https://curso-m2.test. Eventualmente, como você está acessando, ou se você estiver acessando a primeira vez esse endereço HTTPS, é possível que o Chrome ele peça para você confirmar que você quer seguir para esse URL de forma não segura. Isso porque o certificado de segurança não é válido. E é isso, meus parabéns, você agora está pronta para iniciar a sua loja virtual Magento 2 com Windows, com WSL 2, com Docker e ter um desenvolvimento e um ambiente de desenvolvimento profissional para trabalhar com o Magento.
Se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, deixe o seu comentário aqui no vídeo ou vem aqui em magenteiro.com/magento2 ou /curso Magento2 e você vai ver aqui o nosso Magento 2, o curso 3ª edição. Nesse curso aqui você vai encontrar não apenas a versão estendida dentro do nosso vídeo, aqui a gente tem uma seção inteira de Docker no Windows, que basicamente é o passo a passo que eu mostrei para vocês aqui, só que com muito mais detalhe. Além disso, a gente também instala o Xdebug com o PHP Storm e também no VS Code. Enfim, eu mostro como configurar, como usar o Xdebug nesse projeto Magento, mesmo no Windows. A gente também fala aqui nesse curso aqui uma série de coisas sobre desenvolvimento, sobre o básico do Magento, sobre como configurar o Magento, como criar módulos e componentes, customizações, mais de 10 ferramentas e dicas que eu dou de desenvolvimento. A gente também fala sobre gestão de dependência, plugins, rotas e controllers, banco de dados, tem algumas aulas bônus, tem também uma sessão inteira que eu mostro como a gente consegue configurar o Magento em uma instância na nuvem do zero. Então a gente vai configurar o Nginx, vai configurar o Apache, a gente vai configurar o SSL, tudo isso em uma instância super baratinha, uma instância de 10, 12 dólares por mês, que você consegue ter ainda nota A de performance em todos os quesitos. Enfim, esse aqui é um curso bem completo. Claro, você não precisa pagar o valor cheio do curso, tá? Os 647. Você pode simplesmente assinar o Clube Magenteiro, que você encontra aqui no clube.magenteiro.com. Com uma pequena mensalidade você tem acesso a este e todos os outros cursos da plataforma, além de conteúdos exclusivos, que envolvem aí, tutoriais específicos, mini tutoriais, entrevistas, aulas bônus, enfim. Tem muito conteúdo bacana e um grupo de desenvolvimento, um grupo de alunos maravilhoso que você pode tirar todas as suas dúvidas, procurar pessoas para te ajudar nos seus projetos, enfim, fazer parte de uma comunidade bem bacana e cheia de benefícios, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda a gente a poder criar cada vez mais conteúdo gratuito aqui pelo YouTube também. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, te vejo na próxima!